Proposta do governo federal de criar imposto único anima empresários amazonenses. Motoristas sem multas podem garantir descontos no IPVA. Já as placas padrão Mercosul podem sair de circulação e motoristas temem prejuízos. Nesta edição, você vai saber também o que muda com o novo cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. E ainda, 2019 promete ser o ano dos feriados. Com isso, o comércio pode deixar de faturar mais de 7 bilhões de reais. E o Boi Bumbá Garantido anuncia as toadas para embalar a galera vermelha e branca no Festival de Parintins. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. O cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição vai mudar. A regra exige 1 ano a mais para homens e mulheres e a atual fórmula, conhecida como 85-95, vai aumentar 1 ponto. Manuel começou a trabalhar em 1982. O último cargo que ocupou foi de vigilante. No total, foram 37 anos de contribuição para o INSS. Por isso, no ano passado, já preencheu os requisitos para se aposentar. A gente não sabe o tempo que a gente se vai e enquanto a gente não se vai, a gente aproveita, né, para ter o benefício completo, né? Quem se aposenta apenas pelo tempo de contribuição, ou seja, 30 anos de trabalho para as mulheres e 35 para os homens, costuma receber um valor menor na remuneração. Tudo por conta do chamado fator previdenciário. Para não ter essa redução, o trabalhador pode optar por esperar preencher os requisitos da fórmula conhecida como 85-95, que este ano passou a ser 86-96. Funciona assim. Agora, para a aposentadoria ser concedida, a soma entre a idade do trabalhador e o tempo de contribuição precisa ser de 86 anos para as mulheres e para os homens, 96. Ou seja, as trabalhadoras com 30 anos de contribuição se aposentam aos 56. Já os homens que trabalharam por 35 anos se aposentam aos 61. Você tem que verificar que essa fórmula ela contempla quem começa a trabalhar cedo. Quem começa a contribuir cedo. Por quê? Porque ela só fica limitada aos 30 anos e aos 35. O resto é a idade. Então, se ela começa a trabalhar cedo e ela começa a contribuir cedo, quando ela atinge esses 30, ela já tem uma idade suficiente para se aposentar. A lei que regulamenta este cálculo está em vigor desde 2015. Ela prevê o aumento de 1 ponto a cada 2 anos, na soma entre a idade e o tempo de contribuição. Isso quer dizer que em 2026, o resultado da fórmula vai ser 90 para as trabalhadoras e 100 para os trabalhadores. Mas tudo isso pode mudar ainda este ano, dependendo da discussão da reforma previdenciária, considerada uma prioridade no novo governo federal. Por enquanto, nós esperamos que a reforma previdenciária mude essa regra. Por quê? Porque isso foi uma resposta à pressão por extinção do fator previdenciário. Quer dizer, com a fórmula você tem a oportunidade de se aposentar com a média das suas contribuições sem sofrer o fator previdenciário. A mudança não afeta quem preencheu os requisitos no ano passado. Mesmo aqueles que não fizeram a solicitação até dezembro, mas se enquadram no grupo 85 e 95 até o último dia 31, podem requerer o benefício a qualquer momento. O governo federal pretende baixar a carga tributária do país com a criação de um imposto único. Segundo os empresários amazonenses, seria um alívio para a sobrevivência das empresas que pagam a maior parte dos tributos. De acordo com o site do Impostômetro, no ano passado, o Amazonas arrecadou quase 30 bilhões de reais. Mas nas ruas da capital, o contribuinte diz que não vê o retorno em serviços essenciais. Eu acho que é muito pesado. Nós pagamos muito. Coisas mais simples, como o alimento, não deveria ser assim, mas
o que se pode fazer, né? Complicado, né? É complicadíssimo, bora ver se melhora agora, né? A arrecadação de impostos aqui no Amazonas em 2018 representa 1,24% com relação aos outros estados brasileiros. Só na capital amazonense foram arrecadados mais de R$ 1 bilhão. O coordenador da CDL Jovem diz que a maior parte desses impostos foi pago pelos empresários. Segundo ele, a carga tributária elevada prejudica as empresas. Uma das coisas maiores que nós vimos que o imposto é puxado para o empresário e pelos dados do Sebrae nós vimos que a mortalidade das empresas dura no máximo 2 anos. E com isso, não com essas empresas que abrem hoje, no máximo, duram 2 anos que conseguem realmente pela taxa de imposto, né, que é muito alta. Para aliviar as taxas de impostos, o novo governo federal estuda a possibilidade de criar um imposto único e baixar a carga tributária de 36% para 20%. Que realmente pode ser forma de ajudar os empresários a começar a sobreviver, né? Porque hoje hoje são 12, no mínimo 12 tributos federais que as empresas pagam realmente de ICMS, ISS, IOF. Então é muito I, né? E esse retorno não veio à população. Segundo o levantamento do impostômetro, o brasileiro trabalhou 161 dias do ano passado para pagar impostos. Já em 2019, serão 150. Quanto mais sobrar dinheiro para a população, mais ela vai poder investir mais em educação no seu filho, né, botar num colégio melhor. Tudo isso realmente ajuda, quanto menos impostos, mais ajuda a população a conseguir falar para onde o dinheiro dele vai, né, não o governo. Então nós estamos falando de 5 meses da sua vida somente para pagar impostos, mostrando o quanto a carga tributária é abusiva. A gente muda agora um pouco de assunto, porque foi inaugurado hoje mais um abatedouro de suínos aqui no Amazonas, no quilômetro 15 da BR-174, na zona rural de Manaus. A inauguração foi feita pelo governador Wilson Lima, que reforçou o compromisso e a parceria assumidos com os produtores rurais para desenvolver o setor primário do Amazonas. O novo abatedouro tem a capacidade de 100 abates diários e pretende gerar 22 empregos diretos e cerca de 20 mil indiretos. O governador garantiu ainda aos produtores reduzir a burocracia para o incentivo e acesso a linhas de crédito para os interessados em investir nas atividades agrícolas do estado. Você acompanha agora o resumo de notícias. Quase 300 quilos de carne clandestina foram apreendidos em Parintins. Um suspeito foi preso e a vigilância sanitária do município pede para que a população não deixe de denunciar casos de carne bovina de procedência duvidosa. Foi divulgado hoje o resultado da terceira e última etapa do processo seletivo contínuo para 2019 da Universidade Federal do Amazonas. Foram oferecidas 1.894 vagas e muita gente foi conferir a lista no Centro de Convivência da UFAM. A matrícula dos aprovados começa a partir do dia 18 deste mês. E começam na quarta-feira as matrículas dos alunos que já estudam na rede pública e querem trocar de escola. As transferências podem ser feitas pelo site até o dia 13. E até agora, mais de 60 mil responsáveis já se cadastraram no portal Matrículas Amazonas, para ter direito a mais de 180 mil vagas disponíveis na capital e no interior. E os brasileiros inscritos no programa Mais Médicos já devem se apresentar aos municípios. O prazo para os profissionais com registro no Brasil, inscritos na segunda chamada, começou nesta segunda-feira e vai até o dia 10 de janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, os que decidirem não comparecer mais às atividades devem informar sobre a desistência ao município onde trabalhariam. Os candidatos que desistirem dos postos vão ter as vagas colocadas de volta ao edital do Mais Médicos, que vão ser disponibilizadas para os profissionais formados no exterior. E para quem gosta daquela folga para viajar, 2019 promete ser muito bom, viu? Vamos ter 10 feriados nacionais e 13 estaduais. Mas para o comércio, isso não é nada animador, não. Porque com os feriados prolongados, o setor pode deixar de faturar mais de 7 bilhões de reais.
Este ano estão previstos 10 feriados nacionais prolongados. Se juntar com os estaduais, os dias de folga dos trabalhadores deve aumentar ainda mais. Quem comemora são as agências de viagens, que aquecem as vendas de pacotes. Agora, no início de ano, nós temos o Carnaval, depois a Semana Santa, depois as férias de julho, que as pessoas viajam bastante para diversos lugares. E sempre assim a gente tem várias ofertas para oferecer. Já para o comércio não é tão bom assim. Segundo a FEComércio, o varejo brasileiro deve deixar de faturar 7,6 bilhões de reais em 2019. Sempre vai haver, de parte do comércio, sempre essa preocupação de que os feriados não sejam prolongados e não haja secção da semana. Quando ele cai no meio da semana, ele realmente prejudica de forma muito séria o varejo. Alguns setores varejistas devem sofrer mais que os outros, mas há uma solução que precisa ser avaliada. Há mais ou menos 20 anos atrás, os feriados, por um decreto presidencial, eles foram deslocados para segunda-feira. Mas não foram só com o objetivo de proporcionar movimentação ao comércio varejista, mas também no sentido de criar uma motivação para o turismo. As cidades que tinham maior apelo viviam movimentos de muita euforia econômica, então esse era o objetivo. A seguir, placas padrão Mercosul podem sair de circulação e motoristas temem prejuízos. Agora em Manaus, 7h26, o A Crítica na TV volta no instantinho só.